Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muitas vezes, durante quase 40 anos, eu testemunhei esta cena. Pessoas que um dia frequentaram uma igreja, se afastaram por algum tempo, às vezes por anos, e aí decidiram voltar para a igreja. Só que esse voltar para a igreja foi um processo, às vezes, constrangedor, às vezes dolorido, às vezes cheio de dúvidas, às vezes medroso ou tímido, várias coisas assim, bem complicadas, né? Às vezes a pessoa não sabe, ela quer voltar para a mesma igreja que ela pertenceu um dia, e ela não sabe qual vai ser a resposta das pessoas, se ela vai ser bem recebida ou não, né? Esse é mais o aspecto humano. Agora, quando fala do pecador com Deus, aí a pessoa começa a fazer planos antes de voltar para a igreja. Ela começa a querer fazer reformas e a dar uma melhorada na vida antes de finalmente voltar para a igreja. Por exemplo, vamos dizer que o sujeito ele era evangélico e aí ele saiu da igreja e começou a fumar. Um exemplo. E agora ele ainda fuma, só que ele quer voltar para a igreja. Só que ele decide assim: primeiro eu tenho que parar de fumar. Ou então, primeiro eu tenho que parar de beber. Ou então, no caso das mulheres, eu tenho que reformar primeiro o meu guarda-roupa. Então, são várias coisas semelhantes a essa. Uma vez, isso faz muitos anos, mas me impressionou, de um lado negativo, mas me impressionou. Eu vi uma mãe tentando resgatar uma de suas filhas. Então, essa filha, ela foi visitar a igreja, ela estava afastada, a mãe dela ainda frequentava essa igreja, e a mãe dela conversou com os líderes para convidarem a filha dela de estar na plataforma da igreja, lá na frente, para ver se ela ficava animada e assim ela voltava para a igreja. A filha estava só visitando a igreja, ela não tinha planos de voltar a ser um membro da igreja. Então, essa foi a estratégia da mãe. Outras pessoas, eu já vi também, querendo trazer o marido incrédulo para a igreja, aí fala assim: olha, finalmente meu marido vai ser batizado. É mesmo, irmã? Interessante, que bom. Ele parou de fumar, como se isso fosse uma grande coisa. Você percebe que o marido dela não foi convertido. Ele só parou de fumar. Parar de fumar, um monte de gente para de fumar. Meu pai, um mês antes de falecer, ele parou de fumar, porque o médico disse, ele estava com uma hérnia, ele ia ter que ser operado. Lembre-se que meu pai é macumbeiro, se você não acompanha o canal, ele era macumbeiro, não estava nem aí com Deus, mas ele parou de fumar, porque o médico falou: olha, você tem uma hérnia aí, vai ter que ser operado, a primeira coisa você vai ter que parar de fumar e perder peso. Ok, parou de fumar. Ele estava convertido? Não. Agora nós vamos falar sobre essas reformas que de vez em quando o ser humano faz, aparentemente sem Deus. Vamos falar sobre esse assunto porque ele é muito bom. É muito interessante de abordar. Mas voltando ao assunto, agora eu quero falar com você que está me ouvindo e está querendo voltar para a igreja. Sabe o que você precisa fazer antes? Nada. Ninguém falou na palavra de Deus que você tem que se reformar antes. Aliás, tentar fazer qualquer reforma sem Cristo não vai dar certo. Lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Isso é uma coisa. E a outra coisa é realmente essa tentativa clara de fazer o que Jesus falou para não fazermos. Jesus falou assim:
Se a tua vida é como um tecido velho, você não pode pôr um remendo de um pano novo, porque vai se rasgar e vai ficar pior. Tá entendendo? Você precisa de uma roupa toda nova. Você precisa do tecido inteiro novo. E isso é só Cristo quem pode dar. Em várias parábolas, como a da ovelha perdida, por exemplo, é o pastor que vem atrás da ovelha. Não é a ovelha que vai atrás do pastor. Se você está sentindo uma ovelha perdida e está sentindo que você deve voltar para a igreja, é Deus que está te chamando. É Deus, não é você que está decidindo. Nós pensamos, quando nós queremos fazer algo bom, que foi uma decisão nossa, separada. Lógico, nós não somos robôs, nós temos que decidir. Mas, na verdade, nós estamos apenas atendendo um apelo do Espírito Santo. Era ele que estava lá, te cutucando. 1 ano, 2 anos, 3, 40 anos. Ele ficou te cutucando, ele não desistiu de você e agora você decidiu. E você acha que ele vai te atrapalhar? Você acha que ele está esperando que você se reforme antes para voltar para ele? E isso é muito importante que eu vou falar agora. Se preocupe, em primeiro lugar, a voltar para Deus. A igreja é só uma construção ali, ou que seja um grupo de pessoas. Ah, eu estou rebaixando a igreja? Não, eu já falei aqui no canal. Biblicamente, a igreja é a ideia de Deus, não é dos homens. Essa ideia de reunir pessoas de uma mesma fé, no mesmo lugar, no mesmo horário, para comungar, é a ideia de Deus. Tá? Então, que isso fique bem claro. Agora, você pode perguntar para mim, por que hoje eu não pertenço a uma denominação? É porque eu sou contra todas? Não, não é isso. É porque, para fazer esse trabalho, que eu creio que eu fui chamado a fazer, eu não posso estar preso a nenhuma denominação. Eu não gosto de um termo que eu usei muito tempo, de falar assim, eu pertenço a tal igreja, né? Ou então quando alguém perguntava, a qual igreja você pertence? Né? Então, esse pertencer, finalmente, para mim, ele não serve mais. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo e falo isso para toda a honra e glória dele. E se for falar humanamente, falo com orgulho, eu pertenço ao Senhor Jesus. Não pertenço a nenhuma denominação religiosa. Para que, já vou repetir, para que eu possa falar com você que é católico, você que é da Assembleia, você que é batista, você que é adventista, para que nós possamos abordar o que a palavra fala. Eu não gosto quando algumas pessoas me acusam de pertencer a alguma igreja nos comentários, porque eu estou fazendo todo esse esforço para mostrar que não pertenço, tá? E para mostrar que eu quero aplicar aqui no canal a palavra de Deus pura, sem compromisso com emprego, sem ficar preocupado, falar, se eu falar isso eu posso ser mandado embora do meu emprego. Então, essa é uma preocupação que os pastores, por exemplo, têm e eu não tenho. Eu já vi pastor ter que mudar a ideia, pelo menos professando, porque apertaram ele e falaram, você não pode falar desse jeito aí. E ele voltou atrás. Ele voltou atrás. Tá? Então, o assunto era assim, nós continuaremos pecando após o fechamento da porta da graça? E ele disse que não. E aí a igreja dele apertou, começou a apertar, e aí ele voltou e falou na televisão, nós vamos continuar pecando sim, depois do fechamento da porta da graça. E não foi porque ele foi convencido biblicamente, não. Foi pressionado mesmo, né? Questão do emprego e de outras coisas semelhantes a essa. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Ficar mudando de ideia para poder agradar esse ou aquele grupo, essa ou aquela pessoa. Mas voltando então ao assunto, se você está decidido a voltar à igreja, lembre-se, você tem que voltar a Deus, você tem que se preocupar no seu relacionamento com Deus.
Você não precisa fazer reformas antes. Você volta para Ele como você está, crendo que Ele vai te reformar, crendo que Ele fará as mudanças necessárias. Essas mudanças não precisam ocorrer antes de você voltar para a igreja. Você volta para a igreja e deixa Deus operar. Eu já falei assim, o que adianta uma pessoa ir, em vez de falar de igreja, vamos falar da academia. O que adianta a pessoa ir para a academia se ela faz 1 hora de exercício diariamente e aí ela come pizza com Coca-Cola? O que adianta? Eu vou falar para vocês. Realmente não adianta muita coisa. Então ela vai parar de ir para a academia? Não, ela tem que parar de comer pizza com Coca-Cola. Nós fazemos tudo errado. Olha lá, você está fazendo certo e errado ao mesmo tempo, aí as pessoas, e principalmente os religiosos, gostam de falar isso. Não adianta nada, é melhor você parar. Não, não é melhor parar. Você está fazendo algo errado e algo certo ao mesmo tempo, deixa a briga pegar fogo. Alimenta o lado forte, alimenta o lado positivo, se apega a Deus e você vai vencer. A graça de Cristo vem até nós para nos curar do pecado. Se nós não estamos curados, vamos aumentar a dose de graça em nossa vida. Quer dizer que nós estamos tomando uma dose de graça muito pequena. Vamos aumentar a dose da graça. Não vamos jogar o remédio fora. Não diga assim, olha, eu estou na igreja há 10 anos e eu ainda tenho os meus pecados escondidos que ninguém sabe. Eu não fui convertida. Isso é muito triste, mas não desista. Não abandone os caminhos de Deus. Abandone os caminhos do pecado. Deus faz de tudo para você ser salvo. Deus não fica te condenando para você desistir. Deus não fica jogando o pecado na nossa cara para que a gente desista. Se Ele fizer isso, e algumas vezes Ele até fez na própria Bíblia, foi para que a pessoa se arrependesse, se convertesse e voltasse aos caminhos dele. E é isso que nós temos que fazer. Todos os dias nos arrependermos e voltarmos a Cristo. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe com muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem de misericórdia. Perdão pelo barulho que vocês estão ouvindo aí. Por favor, se inscreva no canal, colabore conosco, nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.